Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir acessando a Rede Gama NGT, o nosso aplicativo, nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo nosso streaming Rede Gama NGT. Vamos começar então falando um pouquinho dos campeonatos regionais, que tiveram uma rodada bastante movimentada neste final de semana. O Campeonato Carioca, que até então tinha o Flamengo praticamente condenado a disputar o grupo do rebolo, né? O Campeonato Carioca são duas chaves de 6 equipes. Os 4 primeiros se classificam para as oitavas de final e os 2 últimos de cada grupo fazem um torneio da morte em turno e retorno para ver o último colocado nesse torneio da morte acaba sendo rebaixado para a segunda divisão estadual. O Flamengo ainda está no grupo da morte. Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo disputaria esse grupo da morte, mas o Flamengo ainda tem um jogo a se realizar contra o modesto Sampaio Corrêa, e uma vitória do Flamengo contra o Sampaio Corrêa não só o tira da condição de disputar o rebolo, como a gente falava antigamente, como também deve colocá-lo nas quartas de final. O Flamengo recuperou-se nessa semana, quando o Felipe Luiz voltou a cuidar da equipe principal e também trouxe a cavalaria, como a gente gosta de falar. O time principal voltou a campo no meio de semana. O Flamengo bateu o Vasco com relativa facilidade, apenas por 1-0, mas jogando um futebol muito bom. E ontem, debaixo de um dilúvio no Maracanã, Flamengo e Fluminense tentaram iniciar o jogo no horário combinado, mas a chuva não permitiu. O jogo ficou parado por aproximadamente 40 minutos. E no retorno, o Fluminense acabou vencendo por 2-1. É interessante a gente falar, o Flamengo é, sem dúvida nenhuma, um dos 3 grandes times brasileiros do momento. Eu diria que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro, quando se entrosar, serão os grandes times deste ano a nível de futebol nacional. Só que o Fluminense, parece que o jogo do Fluminense encaixa quando joga contra o Flamengo. Se você prestar atenção, todos os anos, mesmo nos anos que o Flamengo é majoritário no futebol brasileiro, sempre teve muito problema jogando contra o tricolor das Laranjeiras, e ontem não foi diferente. O que aconteceu? O Fluminense fez uma boa partida, marcou os principais jogadores do Flamengo, se aproveitou do nivelamento do jogo em função do terreno molhado e acabou vencendo merecidamente por 2-1. Seguindo agora para o Campeonato Paranaense, e como foi um dos primeiros a se iniciar, o Paranaense e o Catarinense foram os primeiros a se iniciar. Também esse modelo que praticamente todo mundo adota. 2 grupos de 6 classificam os 4 primeiros. Já temos as oitavas de final definidas. Londrina e São Joséense, Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense de um lado da chave. Azures, a grande surpresa, Azures e Operário, Coritiba e Cianorte do outro lado da chave. Todo mundo quer saber se existe a possibilidade de um Atletiba antes da final do campeonato. Não. Atlético e Coritiba, como estão em lados opostos, só vão se encontrar numa final, se esta acontecer. E os jogos agora serão em ida e volta, tendo vantagem apenas do mando de campo. Quem teve a melhor campanha, havendo empate, a decisão se dará por penalidades máximas. No Campeonato Gaúcho, também no mesmo modelo do Paranaense, tivemos ontem à noite um fantástico Grenal. Internacional e Grêmio jogaram no Gigante da Beira-Rio, surpreendentemente um público modesto, não era lotação, mas um jogo fantástico em termos de emoção. 4 para o Inter, 2 para o Grêmio no final. O Grêmio abriu o placar, o Inter logo empatou. Na virada do segundo tempo, o Grêmio saiu mais uma vez à frente com 2-1 e, de repente, a equipe colorada fez 3 gols em 9 minutos, com o centroavante colombiano Borré
tão criticado, tão achincalhado pela torcida e pela imprensa do Rio Grande do Sul, a brincadeira de que ele é o centroavante que não faz gols, acabou sendo destaque na vitória do Inter, vencendo o Borré, fazendo 2 gols decisivos na virada da equipe colorada. Lembro que ambas as equipes este ano partiram para treinadores de fora, o português Luiz Castro no Grêmio e o argentino, o uruguaio no time do Internacional, realmente fazem a diferença. O Pezzolano fizeram a diferença. As duas equipes, com suas limitações, acabaram sim fazendo grandes jogos, mostrando uma intensidade diferente, mostrando um futebol diferente e que fez um Grenal emocionante do início ao fim. Um grande jogo, 4 para o Inter, 2 para o Grêmio. Em termos de Campeonato Gaúcho, nada mudou. As equipes vão se classificar, devem se classificar em primeiro nos seus grupos, e se tivermos outros Grenais, serão apenas na finalíssima. O torneio já foi montado dessa forma. Mas foi o grande jogo do dia de ontem no futebol brasileiro, eu diria o grande jogo do fim de semana no futebol brasileiro. Falando ainda de um outro campeonato regional, o Campeonato Mineiro também trouxe o clássico da rodada, o Cruzeiro jogando na MRV Arena, abriu o placar, fez 1-0 com o Caio Jorge, para variar um pouco, mas o Atlético de São Paulo virou, bateu por 2-1 num bom jogo, num jogo muito bem jogado. Mesmo o Cruzeiro nas mãos do Tite perdendo essa partida, mostra evolução em campo. Agora, o grande detalhe é que o Campeonato Mineiro também é um campeonato traiçoeiro, né? São 3 grupos de 4, classificam-se os primeiros de cada grupo e o melhor terceiro colocado direto para as semifinais. Se o campeonato terminasse hoje, tanto o Atlético como o Cruzeiro estariam fora. O que não deve acontecer, porque essas equipes devem se recuperar nas próximas rodadas, e aí sim teremos nas semifinais Atlético, Cruzeiro, América e o famoso mais um, como sempre acontece no Campeonato Mineiro. Mas são campeonatos estaduais que sempre trazem muita emoção, mais emoção do que categoria, do que jogo, e é isso que a torcida quer no início do ano. Bons públicos. Ontem na Arena MRV a torcida do Cruzeiro pôde comparecer, me parece não ter tido nenhum grande problema de briga. Então, outra coisa importantíssima é que vão se repensando em torcidas visitantes poderem estar nos grandes clássicos do futebol brasileiro. Afinal de contas, é muito importante que a sua torcida sempre acompanhe o seu clube onde quer que ele vá. O primeiro tempo do nosso resumo esportivo vai ficando por aqui e a gente volta com o segundo tempo, onde a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Paulista. A rodada de ontem vai botando fogo, vai botando lenha na fogueira e na classificação do Paulistão 2026. Um minutinho só, a gente já volta. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, aqui pela Rede Gama NGT. Como a gente prometeu, vamos falar exclusivamente do Campeonato Paulista 2026, rodada que se foi jogada ontem, a 5ª rodada do turno, né? Aqui são 8 rodadas, independente, os times jogam não todos contra todos, então teremos 8 partidas para cada equipe. A rodada começou no sábado com um resultado surpreendente. O Mirassol foi a São Bernardo do Campo e goleou o bom time do São Bernardo por 4-0. Um resultado surpreendente pela contagem e não pela vitória da equipe do Mirassol. O Mirassol teve um começo fulminante, em 10 minutos já estava 2-0 e acabou fazendo 4-0 na equipe do São Bernardo, e o Mirassol chega ao mesmo número de pontos do São Bernardo. A boa equipe do Mirassol vai mantendo o seu bom nível
e deve se classificar, deve ficar entre as 8 que vão jogar as quartas de final. No outro jogo de sábado, o Palmeiras acabou batendo o São Paulo por 3-1. O time do São Paulo é interessante, né? Ele fez uma ótima partida enquanto conseguiu o empate. O São Paulo jogava bem quando tomou o primeiro gol. Conseguiu o empate e, na sequência, continuou jogando uma ótima partida. Na sequência, o Palmeiras, aos 30 minutos, conseguiu fazer 2-1 e daí para frente o tricolor do Morumbi sucumbiu ao bom futebol do Alviverde, que fez também, na minha opinião, a melhor partida deste campeonato. No início da segunda etapa, o Palmeiras foi cirúrgico e logo de cara fez 3-1, sacramentando uma boa vitória na Arena de Barueri. Passando para o domingo, nós tivemos no jogo da tarde, jogado na Neoquímica Arena, Santos 0, Bragantino 0. Um jogo onde o Santos passou 90 minutos sem conseguir chutar uma única bola ao gol do Bragantino. No primeiro tempo, o Santos ainda foi superior, mas não conseguiu criar chance de gol, não conseguiu criar oportunidade. No segundo tempo, o Bragantino se ajeitou, mandou na partida e no finalzinho, não fosse o ótimo goleiro Brazão, e o Bragantino teria saído com vitória. Um detalhe importante, o Bragantino, em 5 jogos, não tomou nenhum gol. Está na parte de cima da tabela, joga um futebol bastante interessante, sem muitas invenções, mas um futebol pragmático e que vem dando muito resultado à equipe do Red Bull Bragantino. Outro jogo importante na rodada de ontem, Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. O Novo Horizontino assume a ponta da tabela com 4 vitórias e 1 derrota. Robson faz mais um gol, isolando-se na artilharia do campeonato. O Novo Horizontino, que por incrível que pareça, perdeu apenas na primeira rodada e para o Santos. Ou seja, a única vitória do Santos foi a única derrota do Novo Horizontino. O Novo Horizontino faz um jogo bastante interessante, uma equipe bastante coesa, bastante bem organizada e que com essa vitória garante já a sua passagem para as oitavas de final. 2 para o Novo Horizontino, 0 para o Botafogo. Outro jogo da rodada, e mexe com a parte de baixo da tabela, Ponte Preta e Noroeste acabaram empatando por 2-2. A Ponte consegue o seu primeiro ponto e o Noroeste mantém-se na penúltima posição. São as duas equipes que devem brigar duramente para não cair ao final do Campeonato Paulista. Ponte e Noroeste têm que abrir os olhos, tem 3 rodadas cada um, e muita coisa ainda vai rolar por baixo dessa ponte, como a gente gosta de dizer. Outro resultado importante, em Rio Claro, o Corinthians bateu o Velo Clube por 1-0, num jogo onde poucas oportunidades foram criadas para ambas as equipes. O Corinthians começou com a sua equipe, entre aspas, alternativa, o que acabou provando para todos nós que a equipe alternativa do Corinthians é muito, muito fraca em relação à sua equipe principal. Quem me conhece, quem nos acompanha aqui no Resumo Esportivo, já deve ter ouvido. O Corinthians tem um ótimo time, um ótimo 11, mas não tem peças de reposição. E é aí que o técnico Dorival Júnior está insistindo com os reforços que vêm chegando. Só que para vencer o Velo Clube em Rio Claro, o Corinthians precisou se valer da sua cavalaria. No segundo tempo, Yuri Alberto entrou, Breno Bidon entrou, Mateuzinho entrou, e o Yuri Alberto acabou no último minuto da partida, sendo o homem que fez a vitória que conduziu o Corinthians a 8 pontos, deixando a equipe praticamente afastada de qualquer possibilidade de rebaixamento e bem posicionada em relação à tabela. E por falar em tabela de classificação, lá vai ela para vocês aqui do Resumo Esportivo. Faltando apenas uma rodada, uma partida nessa rodada, partida que está sendo jogada agora entre Portuguesa e Guarani. O Novo Horizontino lidera com 12 pontos, o Palmeiras também tem os mesmos 12 pontos, mas a equipe de Novo Horizonte fica em primeiro pelo saldo de gols. Bragantino é o terceiro com 11, Corinthians é o quarto com 8. Depois temos Mirassol, Primavera,
São Bernardo e Capivariano, todos com 7 pontos. Essas 8 equipes já com 5 jogos. Depois temos a Portuguesa com 6 em 4. Se a Portuguesa vencer o jogo contra o Guarani de hoje, a Portuguesa dá um salto na tabela e se coloca na 4ª posição. A mesma coisa acontece com o Guarani, que tem 5 pontos. Uma vitória da equipe bugrina coloca o Bugre no G8. Lá na parte de baixo da tabela, temos a Ponte Preta com 1 ponto em 5 jogos. Em último, o Noroeste, com 4 pontos em 5 jogos, é o penúltimo colocado. São Paulo e Velo Clube têm 4 pontos em 5 jogos. Ficam fora da zona de rebaixamento nos critérios de desempate. Sinal vermelho para o São Paulo, porque o São Paulo tem o choque contra o Santos, o clássico Sansão no próximo sábado no Morumbi, e depois o São Paulo visita a Ponte Preta em Campinas, num jogo claramente uma das equipes vai cair. Ponte e São Paulo jogando em Campinas na penúltima rodada vai ser um jogo realmente muito complicado para ambas as equipes. Falando um pouquinho da artilharia, o Robson, o veterano, o interminável Robson, tem 7 gols e é o artilheiro isolado da competição. Neste meio de semana, nós teremos a primeira rodada do Brasileirão. O resumo esportivo, claro, estará acompanhando para vocês. E no próximo final de semana, a rodada de número 6 do Campeonato Paulista, com destaque para o clássico São Paulo e Santos. O Corinthians não jogará na próxima rodada, porque no domingo ele vai decidir a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, jogo que será jogado no Mané Garrincha, o primeiro título brasileiro a ser disputado neste ano de 2026. Volto a dizer, um ano muito difícil, onde o calendário pode complicar muito a vida de todos. O nosso resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui e a gente já volta com o Tempo Extra, Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o último tempo, com o Tempo Extra, como a gente gosta de falar, aqui do nosso resumo esportivo pela Rede Gama NGT. Falando ainda do futebol, a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base da América do Sul e, quiçá, do planeta. 128 clubes iniciaram a disputa. Cruzeiro e São Paulo chegaram à grande final no estádio do Pacaembu, na Arena Mercado Livre Pacaembu, como ele é chamado agora, na manhã de ontem, com um público bom, aproximadamente 18 mil pessoas, né? Foi um estádio que tem uma capacidade máxima de 25 mil com as reformas, 18 mil pessoas acabou sendo um bom público. Torcidas tanto de São Paulo quanto de Cruzeiro, logicamente, torcida do São Paulo, a grande maioria, sem grandes incidentes, sem grandes problemas. O Cruzeiro bateu o São Paulo por 2-1, numa ótima partida de futebol, uma das melhores finais de Copinha que eu assisti em termos técnicos. Primeiro tempo, chances de gol para ambas as equipes, mas o Cruzeiro acabou sendo mais feliz, vencendo por 2-1 e conquistando o bicampeonato, conquistando a Copinha pela segunda vez. E o detalhe importante, né, o detalhe engraçado, que o futebol sempre tem um detalhe para a gente, né? Na outra vez que o Cruzeiro foi campeão, foi também em cima do São Paulo Futebol Clube. E o grande detalhe, naquela época, o goleiro do Cruzeiro, Rafael, hoje é goleiro titular do time profissional do São Paulo. Esses são os caminhos tortuosos e até engraçados que o futebol nos proporciona. Falando ainda de futebol, o último assunto do futebol, o menino Endrick finalmente desencanta, precisou ser emprestado para o Lyon, e no Lyon ele chegou, como a gente gosta de dizer, soltando e mandando prender. 5 gols em 4 jogos, encantando a torcida de Lyon e abrindo os olhos dos grandes times europeus que se perguntam por que o Real Madrid não aproveitou esse rapaz, por que ele não jogou em Madrid. Isso é uma pergunta que ninguém sabia a resposta, só que o futebol dele, até então ofuscado e esquecido na capital madrilenha, desencanta na cidade de Lyon. Ótimo para o Olympique de Lyon, que vai se solidificando como 4º colocado,
coloca fogo no campeonato francês, até porque a diferença do Lyon para o líder é apenas 9 pontos, perfeitamente tirável, a palavra não sei nem se existe, mas perfeitamente recuperável. O Lyon, com o garoto Endrick, vai sendo a sensação do futebol europeu. Lembro que ele está apenas emprestado pelo Real Madrid. Muito bom e muito legal para a gente que viu o Endrick jogar tanta bola aqui no Brasil, vendo e percebendo ele alegre e jogando um futebol bonito. Espero que ele continue assim e que volte a jogar em grande nível, até porque a Copa do Mundo está aí e ele é um jogador que tem sim muita condição de estar entre os 25 convocados do técnico Carlo Ancelotti. Falando um pouquinho sobre outros esportes, tivemos as quartas de final da Copa Brasil de vôlei feminino. Eu lembro que a Copa Brasil de vôlei feminino dá uma vaga para o Sul-Americano de Clubes. Ela é disputada pelos primeiros 8 colocados do primeiro turno da Superliga em partidas de quartas de final eliminatórias. Flamengo e Osasco estão classificados para as semifinais, Minas e Praia Clube do outro lado da chave também. Essas semifinais serão jogadas em uma única cidade, semifinal num dia e final no outro. A Copa Brasil de vôlei feminino vai chegando e dando muita emoção. E seguindo a mesma posição do vôlei, nós temos a Super 8, que nada mais é do que a Copa Brasil de basquete masculino. Super 8 com as 8 primeiras equipes do primeiro turno do NBB. Tivemos também as rodadas de quartas de final e apuramos os semifinalistas, que serão Pinheiros, que vai jogar contra a Franca, Pinheiros que tirou o paulistano numa partida emocionante, o clássico do Jardim América, como eles gostam de dizer, e Flamengo contra o Minas que eliminou o Corinthians ontem pela manhã. O Flamengo eliminou o São José, o Minas eliminou o Corinthians. Então teremos Pinheiros e Franca de um lado, Flamengo e Minas do outro, e o campeão da Copa Super 8 também vai disputar o Sul-Americano com uma vaga no Sul-Americano. Falando agora, para fechar o nosso resumo esportivo, do grande evento Super Bowl que vai acontecer no dia 8 de fevereiro nos Estados Unidos, o maior evento de futebol em termos publicitários do planeta. Tivemos a definição das equipes que estarão jogando o Super Bowl. O Seattle Seahawks bateu o Los Angeles Rams e o New England Patriots bateu o Denver Broncos. O jogo entre New England Patriots e Broncos prejudicado muito pela neve, e o futebol americano é jogado com qualquer tempo. A nevasca que atinge os Estados Unidos acabou atrapalhando muito o jogo, um jogo com placar muito baixo, 11-7, mas o New England Patriots volta ao Super Bowl ao bater o Denver Broncos. No outro jogo, o Seattle Seahawks acabou suplantando num jogo emocionante e muito bem jogado o Los Angeles Rams. Então teremos Seattle Seahawks e New England Patriots jogando o Super Bowl dia 8 de fevereiro e, logicamente, o resumo esportivo vai estar acompanhando de perto para todos vocês. Afinal de contas, é o esporte que mais cresce no mundo, é o futebol americano, e o Brasil hoje é a terceira praça em termos de consumo do futebol americano. Ele vem crescendo a cada dia e a gente vai acompanhando para vocês. E o Super Bowl é o maior evento publicitário esportivo do planeta Terra. O nosso querido resumo esportivo vai ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana e dizendo que a Rede Gama NGT sempre com você. Baixe o nosso aplicativo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, faça da Rede Gama NGT o seu companheiro de todos os dias. O resumo volta na próxima segunda-feira. Aqui estarei para levar para vocês tudo o que aconteceu do esporte. Vai começar o Brasileirão no meio de semana e a rodada nós vamos passar limpo, e domingo que vem nós teremos a final da Supercopa. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians em Brasília, ou seja, na próxima segunda-feira já teremos o primeiro campeão. No Brasil vai aparecer o primeiro campeão e será Flamengo ou Corinthians. Excelente semana a todos e volto na semana que vem.